E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade aí aos nossos estudos, né? Vamos aqui fazer a resolução desse exercício, né? Enviado por um aluno, pedindo para a gente calcular a área desse quadrado azul aqui, né? Segundo ele, poucas informações aí, né? Questão bem desafiadora aí que a gente vai estar aqui resolvendo com vocês, né? Antes de propriamente começar a resolução, aviso aí para vocês que quem estiver buscando material complementar, né? Seja banco de dados com exercícios aí, né, com gabaritos, seja a parte teórica, né, do estudo, aí um curso com a parte teórica mais completa, tem links aí na descrição que vai estar ajudando vocês aí com esse conteúdo, né? Vocês acessem lá e dá uma verificada nesse material. Então vamos lá para a questão. Ó. O problema fala o seguinte: calcule a área do quadrado inscrito num setor circular equivalente à medida de 1/4 de uma circunferência de raio unitário. Então vamos lá, né? A gente tem aqui, né, 1/4 de uma circunferência, né? Circunferência dividida em 4 pedaços iguais. Pegamos um desses lados e nele foi inscrito um quadrado, né, de lado desconhecido. Eu sei que o raio, né, desse segmento aqui, né, dessa parte aqui, né, desse setor circular, ele equivale a 1. E com base nisso calcular a área desse quadrado, né? Aqui a gente tem um probleminha que você vê que o que ele dá informação numérica para a gente, ele não tem nenhuma relação com o quadrado, que é esse pedaço aqui, ó, né? Esse segmento, o raio desse pedaço aqui de circunferência, né? Desse setor circular. Ele não tem relação direta com o quadrado aqui na figura. Então o que a gente vai ter que fazer? Construir uma nova figura que relacione esse raio, né, do setor circular com os lados do quadrado, né? Então, para isso, eu vou construir aqui um triângulo com dois segmentos aqui que eu vou explicar qual foi a ideia deles aqui, ó. Veja que esse lado vermelho, ele só vai ter relação propriamente com os lados do quadrado. Você vê que esse pedaço daqui até aqui, ele mede o mesmo lado do quadrado, e tem esse pedacinho aqui que a gente vai ver como é que determina. E essa parte verde aqui, ó, ele é nada mais do que 1, né? Você vê que isso aqui é um raio também, que ele vai do centro até um ponto do setor circular. Então, isso aqui ele também é um raio. Então, o lado verde mede 1 e esse aqui eu vou explicar para vocês, né? Esse segmento aqui, ele nada mais é do que uma bissetriz, né? Desse ângulo aqui, ó. Quando você tem lá um ângulo, aí você traça um segmento de reta que divide ele ao meio, ele é uma bissetriz, não é isso? Segmento de reta que divide um ângulo ao meio. E além de dividir o ângulo ao meio, ele dividiu também a figura aqui, ó, em partes equivalentes. Como se fosse um espelho aqui, ó. Verifique que o que está do lado esquerdo aqui, ó, desse segmento vermelho, é a mesma coisa que tem desse lado aqui, ó. Então, o que eu posso dizer desse segmento? Ele dividiu exatamente no meio. Então, se esse lado aqui da figura ele mede x, esse pedacinho aqui ele vai medir a metade de x, né, que é x sobre 2. Para não estar trabalhando com fração, x sobre 2, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o lado de 2x e esse pedacinho aqui só de x. Acredito que assim fique melhor do que trabalhar com fração, né? Então, se esse lado do quadrado aqui ele mede 2x, esse pedaço aqui, ó, ele também vai medir 2x, concorda comigo? Dividiu exatamente ao meio, né? Então esse pedaço aqui ele é paralelo com esse e com esse aqui. Então ele também tem a medida do lado aqui, que é, perdão, 2x, né? Vou chamar de 2x aqui para não ter que trabalhar com esse pedacinho aqui, que é a metade, ter que trabalhar com fração, né? Que é esse pedaço aqui, ó. Ou esse daqui, né? Também equivale a x aqui também, né? Mesma coisa, né? Que é a metade. Agora aqui, ó, só para mim pegar esse restante aqui, desse pedaço aqui, como é que eu faço? Você vê que essa bissetriz dividiu esse ângulo que era de 90 graus num de 45, né? Dois ângulos de 45, esse pedacinho e esse aqui de cima. Esse ângulo mede 45. Esse aqui ele é perpendicular, mede 90. Eu sei que a soma de três ângulos, né, dos ângulos internos de um triângulo sempre vai dar 180 graus. Então, se aqui mede 90, aqui mede 45, aqui falta 45 para chegar em 180, não é isso? Então, esses dois ângulos são iguais. Se esses dois ângulos são iguais, pela relação, né, ângulo, lado e ângulo, essa igualdade tem que ser mantida. Então, aqui, ó, esse ângulo e esse lado tem que ser o mesmo que esse lado aqui, ó, que é x também. Né, ó, veja aqui, ó, ângulo de 45, lado x, ângulo de 45. Aí desse outro lado eu tenho a mesma coisa, ó, ângulo de 45, lado x e ângulo de 90 graus. Então, provando que esses dois lados aqui são iguais, esse pedacinho aqui ele mede x. Então, com isso, eu já achei
esse segmento aqui do triângulo. Esse lado do triângulo aqui, ele vai medir quanto? 2x mais x, ele vai medir 3x. E esse pedaço verde aqui, ele é o raio, então ele mede 1. Agora eu vou estar desenhando a figura aqui ao lado desse triângulo, para a gente estar trabalhando com ela e assim nos auxiliar a achar a área desse quadrado aí. Bom, então desenhado aqui o triângulo, né? Eu transcrevi a figura para cá, ó. Então esse lado aqui é a base, que é o x, esse segmento maior aqui, que é o 3x, é esse daqui, e a hipotenusa desse triângulo, né? Visto que ele é um triângulo retângulo, esse lado aqui é chamado de hipotenusa, né? O lado oposto ao ângulo reto, né? Ele mede 1. Então aqui pelaquela relação de Pitágoras vai ficar fácil eu encontrar essa medida de x aí, né? Lembrando que o que eu quero é a área do quadrado, então vamos especificar aqui a área do quadrado, ó. A área do quadrado é igual a lado vezes lado, não é isso? L vezes L, que é L ao quadrado. Então, a área do meu quadrado, quem é o meu L? Não é 2x que a gente chamou, né? Essa medida aqui é 2x. Então, meu lado é 2x vezes 2x. Então, a área do quadrado vai ser igual ao quê? Estou multiplicando aqui nesses termos, então multiplico a parte numérica, né? 2 vezes 2, 4. E x vezes x vai dar x ao quadrado. O problema é que eu ainda não sei quanto vale esse x aqui, né? Bom, não sabendo quanto vale x, agora vamos aqui começar a ver meios aqui para a gente determinar, né? Aqui é o seguinte, desse triângulo retângulo eu vou fazer aqui a relação de Pitágoras que a gente falou, né? Do teorema de Pitágoras aqui, que ele fala que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados do cateto, lembra lá? Então eu sei que se eu pegar os catetos aqui, né? Esse é o quadrado, mais o outro cateto que é 3x. Tudo isso aqui ao quadrado vai dar igual ao quadrado da hipotenusa. Todo mundo lembra lá, né? Teorema de Pitágoras. Beleza. Então, dando sequência aqui, ó, vou começar a resolver o que eu posso resolver aqui, né? Tirar aquela parte do parênteses ali. Então, aqui eu tenho o quadrado de 3x, né? Que é 3x vezes 3x. Concorda comigo? Então, o que eu fiz aqui embaixo, eu vou fazer aqui. Eu vou fazer direto aqui esse passo, tá? Que é 3x vezes 3x. Multiplico a parte numérica, que é 3 vezes 3 vai dar 9. E multiplico x vezes x, então vai dar x ao quadrado, não é isso? Igual a 1 ao quadrado, que é 1 vezes 1, que dá o próprio 1. Ok. Aqui a gente percebe que a parte literal é igual, né? Que é x ao quadrado aqui. Aqui é como se fosse 1, né? 1x ao quadrado. Soma a parte numérica, né? Você está somando uma coisa com 9 coisas, né? Então vai dar 10 coisas. E essa coisa é x ao quadrado, 10x ao quadrado, né? X ao quadrado mais 9x ao quadrado, 10x ao quadrado, que dá 1. O 10 que está multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo, não é isso? Então fica 1 sobre 10. Um fato interessante aqui agora é o seguinte, ó, aqui você percebe que é x ao quadrado. E eu já sei aqui, ó, que esse x ao quadrado ele vale 1 sobre 10. Então, o que eu posso estar fazendo? Substituindo, né? Que aí eu vou só ter números desse lado, consigo achar a área do meu quadrado aqui, ó. Então, no lugar de x ao quadrado, eu vou colocar 1 sobre 10. Vou copiar aqui a equação, ó. A área do quadrado é igual a 4 vezes esse x ao quadrado, que ele é 1 sobre 10. Tirei ele dessa igualdade aqui, ó. Então, continuando aqui, ó, 4 vezes 1 vai dar 4. Aqui é como se tivesse 1 embaixo também, né? Multiplicação de fração, né? Aqui é como se tivesse 1zinho, não muda nada. 1 vezes 10 vai dar 10. 4 dividido por 10 vai dar 0,4. Então, a área do quadrado vai ser isso aqui, ó. Como a gente tinha falado, né, que ele não deu unidade de medida para o lado, a gente não vai ter unidade de medida também para a área do quadrado, né? 0,4, vamos botar assim, né? Unidade de medida ao quadrado, né? Como é a área. Então, a área do meu quadrado é isso aqui, ó, 0,4, né? Bom, pessoal, espero que não tenha ficado dúvidas aí. Qualquer coisinha, postem nos comentários aí que a gente esclarece, ok? Obrigado aí a todos vocês e até a próxima.